Olá, muito boa noite a todos. Muito boa noite, gente. Nós estamos nessa noite de sábado aqui pelo Instagram da Aliança Espírita Nordeste 1. Na noite de hoje. Oi, Zezé, como é que vai? Boa noite a todo mundo que está entrando. Tereza, boa noite. Tudo bem, Fê? Então nós estamos aqui na noite de hoje para falar sobre um tema muito especial que nos foi presenteado pela Aliança Espírita Nordeste 1, convite merecido da nossa querida amiga Flávia Alves, falar sobre João Evangelista, o discípulo a quem Jesus amava. Então, eu só pediria, gente, por favor, que vocês me deem um retorno com respeito ao áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão me vendo bem? Porque aí a gente já pode começar. Esse tema é especial porque João Evangelista, ele é inclusive pouco citado, né? Os próprios católicos dizem que ele é um santo pouco evocado, não obstante tão especial. Ótimo. Então vamos mergulhar um pouco sobre a sua história. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão chegando, para que a gente possa começar, como é hábito nas nossas reuniões doutrinárias, né? Vamos fazer uma prece. Aqueles que se sentirem à vontade para isso, fechem os olhos. Vamos aproveitar esse momento para que a gente possa mentalizar a figura de João, esse discípulo tão jovem e que conseguiu se sintonizar em profundidade com o amor infinito de Jesus. João, que se inspirou sempre desde os primeiros dias no messianato do Cristo, nas provas, né, nos seus testemunhos de amor total, que Ele nos inspire os raciocínios, a fim de que nós possamos mergulhar nessa psicosfera de bondade, de caridade, de fraternidade, que a gente possa ser envolvido por essa paz de que a gente carece tanto, que todas as nossas dores, aflições sejam esquecidas neste momento e que a gente busque, nesses poucos minutos que vamos reflexionar sobre páginas tão lindas do Evangelho, o refazimento e o conforto, o ânimo para as lutas. Então que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, e nos guarde na sua santa e infinita paz. Então, gente, bem-vindos a todos que estão chegando. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui. Nós estamos ao vivo pela Aliança Espírita Nordeste 1, né? Quero agradecer o convite merecido de Flávia Alves, em nome de que eu parabenizo a todos os trabalhadores deste lugar, né? Que por hora se faz, né, dessas vezes, das conexões da internet para que a gente possa manter esse contato. E sem mais delongas, vamos falar sobre João Evangelista. É interessante sempre a gente estudar o nome, né? O nome de João Evangelista, não sei se vocês sabem, mas significa Deus é misericordioso, que na verdade funciona como uma profecia que foi se cumprindo na vida deste, que é um dos mais jovens, se não o mais jovem, dos apóstolos, né? E ele foi filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Tiago Maior, vamos lembrar que depois do primeiro mártir do cristianismo primitivo, que foi Estevão, Tiago Maior também foi martirizado, né, e provocou um grande temor, um rastro de medo entre os cristãos, né, sobre as perseguições que as autoridades poderiam ter com respeito àqueles que se aventurassem e tivessem coragem de propagandear o Evangelho de Jesus. Então, logo após o triste episódio do apedrejamento de Estevão, tivemos a morte bem precoce de Tiago Maior, irmão de João Evangelista, né? E isso, ao contrário de afastar ou de diminuir o movimento, fez com que os cristãos reunissem mais força, mais fé, mais coragem para seguir adiante com o seu ministério de amor. João era também pescador de ofício, né, de profissão, assim como Pedro e André. Ele nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os seus apóstolos,
Quando a gente fala que João ocupou um lugar de primeiro plano, não é exatamente que ele seja preferido do ponto de vista de gozar de uma predileção ou de um favoritismo, né? Mas é como se fosse uma apologia, como se fosse um reconhecimento do mérito de João, de ter conseguido, pelos seus sentimentos purificados, alcançar a sublimidade dos ensinos evangélicos, né? Muito boa noite, Marinalva, boa noite a todos que estão chegando, Cidinha, sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Então é por conta dessa sintonia espiritual, dessa sintonia psíquica. Veja que como Kardec aborda em O Evangelho segundo o Espiritismo, o entendimento da doutrina espírita, né, o entendimento do Evangelho de Jesus, nada tem a ver com a idade física. Porque como nós somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos, muitos de nós temos uma espécie de afinidade, né, de aperfeiçoamento moral, que muitas vezes não anda par e passo com a nossa idade física. E essa herança que nós temos, ela desponta nas experiências. A experiência que João teve de conviver com Jesus fez com que ele se tornasse o discípulo a quem Jesus amava, né? Jesus amava a todos de forma indistinta. A gente vê a sociabilidade do nosso Divino Mestre, o quanto Jesus se dava com pescadores, com cobradores de impostos, com mulheres que eram consideradas de má vida, o quanto que Jesus andava por entre, né, aquelas pessoas que eram ricas e também que eram pobres, que por isso nada tinham assim de material para oferecer, e o quanto que ele se encantava de repartir com toda a humanidade os seus profundos conhecimentos. Mas a gente sabe também que infelizmente nem todos nós estamos apropriados às experiências e conseguimos ser permeáveis aos ensinamentos. E isso também ocorreu entre os apóstolos. Por isso João Evangelista é considerado o discípulo a quem Jesus amava, porque João também muito amou e pôde dar naquele momento todas as reservas da sua afetividade mais profunda para aproveitar a convivência com Jesus. O apóstolo João foi aquele que na Santa Ceia reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, né, sobre o peito do Mestre, e também foi João que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Maria Santíssima, para quem Jesus direcionou essas palavras: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. É engraçado que essa cena de João, né, com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Boa noite, Lúcia, bem-vinda, bem-vinda a todos que estão chegando. Essa cena é retratada, né, nos quadros da Santa Ceia, e é algo assim belíssimo da gente pensar sobre a psicosfera daquele momento e do grande amor que envolvia a todos os apóstolos, notadamente Jesus e João. Ele também foi o único dos apóstolos a presenciar e sofrer o drama do Gólgota, servindo de apoio, né, de Sireneu quase anônimo, a mãe das dores, a quem compartilhava, né, com quem compartilhava essa terrível experiência, né, da paixão de Jesus. Obrigada, Flávia, obrigada a você pelo convite. Muito boa noite a todos, viu, gente? Então, é engraçado, né? É curioso a gente perceber isso. Uma adolescente que poderia ter todos os motivos do mundo para acionar mecanismos de defesa, desculpismos, para não seguir, para abandonar, né? Hoje, por exemplo, se a gente pensa, né, na nossa sociedade do século XXI, adolescentes que aos 17 anos têm um encargo sobre as suas costas de decidir o que querem fazer para a vida, para o vestibular, e que muitas vezes não têm maturidade suficiente para essas pequenas escolhas, para essas pequenas decisões do dia a dia. Imagina uma decisão de monta, como mudar a sua vida completamente, né? Como no caso de João, de decidir largar tudo para segui-lo, né? Seguir aquele Nazareno misterioso e ao mesmo tempo tão encantador, né? Que tinha um verbo tão envolvente e um magnetismo sui generis, né? Envolvendo todos os seus ensinamentos. Então João
foi assim um jovem sem precedentes, né? Muito vanguardista, mais corajoso, com a desculpa, né, dos termos, as escusas dos termos, do que aqueles que já tinham muita idade, mas ainda não tinham esse poder de decisão suficiente, né? E no domingo da ressurreição, se a gente for lembrar da história, lembra das mulheres que foram até o sepulcro que José de Arimateia tinha fornecido, doado, cedido para enterrar o corpo de Jesus, né? Maria Madalena, dizem as anotações evangélicas, também Joana de Cusa, né? Estiveram lá e quando Maria Madalena voltou do sepulcro vazio, né, falando das alvíceras, né, de que o Cristo havia ressuscitado e que precedia aos apóstolos lá na Galileia, João foi um dos primeiros, né, que saltou na frente ao lado de Pedro para ir até o local com o objetivo sempre de estar, né, com as mãos à obra para o trabalho que lhe fosse solicitado, principalmente com referência a esse trabalho apostólico, né? Ele, depois, estando no mar do Tiberíades, como está no seu evangelho no capítulo 21, né, que é aquela cena maravilhosa que Jesus aparece a Simão Pedro e outros discípulos na beira do mar do Tiberíades, fazendo seu discurso Pedro, tu me amas, foi João quem primeiro o reconheceu. É interessante porque quando Jesus volta após a ressurreição, né, aparecendo aos seus apóstolos, aparecendo a Maria Madalena, aos andarilhos na estrada de Emaús e em diversas outras ocorrências, tem alguns momentos que ele se deixa revelar e em outros momentos que ele se oculta e aqueles que estão confabulando com ele só vão identificá-lo depois. Isso acontece, por exemplo, com os andarilhos na estrada de Emaús. Eles caminham com Jesus, chegam a conversar sobre o caso da crucificação do Cristo, mas só reconhecem-no quando eles estão sentados à mesa, né? Esse é um dos mistérios, né? Esse é um dos grandes exemplos que Jesus dá sobre essa percepção com respeito dele. Então é como se ele dissesse: aqueles que verdadeiramente me amam conseguem ter o olhar mais lúcido, conseguem ver com os verdadeiros olhos, com os olhos do coração e me reconhecer. E esse foi o caso de João Evangelista, né? Que sempre esteve assim, lado a lado de Jesus e o apoiou quando os outros temiam, quando os outros, né, saíam, quando os outros se sentiam hesitantes. Isso não quer dizer que João assim seja tão extraordinário a ponto de ser sobre-humano, né? A gente sabe que ele estava numa experiência humana, ele também sentiu medo, né? Provavelmente, ele também sentiu todas as oscilações emocionais que são tão comuns a nós, mas isso não era refletido no seu comportamento. O seu comportamento sempre procurou ser pautado numa confiança irrestrita. E essa característica de João, ela é tão importante para nós hoje, porque pense bem, Roselita disse que parece que eu estive lá. Quem dera, Roselita. Talvez, né? Estivemos lá, mas talvez não aproveitamos suficientemente. Mas veja, essa experiência de João, ela nos serve hoje. A gente está passando por esse processo da pandemia, né? Que tem marcado com luto, com dor, perda de entes queridos, dificuldades financeiras, né? A necessidade que a gente está tendo de se adaptar na forma de se comunicar, na forma de fazer palestra, na forma de manter a nossa espiritualidade ativa, né? E isso operou mudanças em diversos setores da nossa vida, não é verdade? E a gente observa que é justamente nesses períodos de crise que nós somos testados. O testemunho vem justamente daí. Vem justamente nessas ocasiões em que a gente perde o controle, que a gente não sabe quando vai acabar, não sabe o que vai acontecer e só nos resta nos afeiçoar a essa fé, né, que nos ilumina, essa fé que direciona os nossos passos. Para João, isso era muito verdade nos momentos mais tormentosos da sua vida. Eu conversava mais cedo com Flavinha, né? E ela inclusive me falou isso, né?
que o fato de João não ter sido precocemente martirizado, né, como foram os outros apóstolos, e ter vivido muito, né, narra-se que morreu de velhice, não nos parece uma espécie de privilégio do tipo, ele foi absolvido, né, ele não passou pelo martírio, porque talvez o martírio das vicissitudes e das provas da vida, essas 1000 alfinetadas que a gente vai tomando ao longo da existência, sejam mais torturantes do que efetivamente aquele martírio da crucificação, né, ou de ser degolado, ou de outras formas, né? E querendo ou não, isso, né, guardadas as devidas proporções, também parece um pouco com a nossa vida, né? Que nós não estamos sendo convidados a grandes martírios do tipo sermos devorados vivos, por exemplo, num circo de horror, ou ter o nosso corpo queimado em praça pública, né? Como se nós fôssemos hereges, né? Flavinha está dizendo que é intrigante. E é verdade. Nós não estamos sendo convidados a esses testemunhos como dos cristãos primitivos, mas o nosso testemunho é um testemunho cotidiano, é um testemunho do dia a dia, de dar a cada dia um pouco da nossa paciência, da nossa caridade, da nossa perseverança, ou seja, como que a gente age quando a gente não tem garantias, quando a gente depende apenas da nossa fortaleza íntima, como é que a gente opera, né? Então João nos mostra isso a todo momento. Não importava a situação, a fé dele era sempre restrita. E pelos evangelhos, com respeito à história de João, a gente sabe que, por exemplo, Zebedeu, pai de João, possuía alguns barcos e empregados que trabalhavam para ele, né? E Salomé, sua mãe, é apontada como uma daquelas mulheres santificadas que acompanhavam o divino mestre para o servir. É célebre o diálogo de Salomé com Jesus, né? Em que Salomé entrega os seus filhos e pede que no reino de Deus, que muitos ainda achavam que era um reino material, não é que eles estavam querendo mercadejar com Deus ou não tinham fé suficiente, né? Mas muitas vezes a ignorância mesmo, esse senso de maturidade psicológica ainda não estava completamente desenvolvido, né? Essa sensibilidade mais existencial, mais aguçada, ainda não estava estuante. Então, muitos deles, não obstante o imenso amor que sentiam por Jesus, ainda achavam que esse reino tinha essas características materiais. E como toda mãe quer o melhor pelos seus filhos, Salomé não era a exceção nesse sentido, né? E, vendo ali a oportunidade, pede que Jesus os tenha, uma à sua direita e à sua esquerda. E a resposta de Jesus é enfática. Acaso eles estão preparados e prontos para sorver, né, o néctar do cálice que eu hei de beber? E ambos prontamente, tanto Tiago Maior, irmão de João, como João Evangelista. Oi, Bezerra, boa noite, bem-vindo. Dizem: sim, Senhor, nós estamos prontos, mal sabendo os testemunhos que os aguardavam, né? E o de Tiago Maior, como a gente já contou, não tardou a acontecer. Certa vez, boa noite, Virgínia, seja bem-vinda. Certa vez, estava João e André com João Batista, antes de Jesus os chamar, né? À beira do mar do Tiberíades, vem que te faço pescador de homens, que foi um convite que ele direcionou a Pedro, mas estendeu também a João. Eles eram seguidores de João Batista, né? E quando eles estavam com João Batista, Jesus passava a uma certa distância e João Batista exclamou aquela célebre frase: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? E no dia seguinte, repetiu-se a mesma cena deles seguindo João Batista e bebendo-lhes ali os ensinamentos. Na obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, a gente tem, né, que João Batista foi o precursor dos ensinamentos de Jesus, aquele que traz a verdade nua e crua, que enfrenta as autoridades hipócritas, né, que não suporta o afastamento e o esquecimento da lei de Deus e que busca restaurar essas bases sobre as quais Jesus plantou as suas sementes de amor. Então, os dois discípulos, né, João e André, depois que João Batista
se coloca como precursor. Isso daí é tema para mais uma live, né? A humildade de João Batista, o fato dele seguir a sua missão, sabendo exatamente de quem ele se tratava e que ele estava sendo o antecessor do grande mestre, do Redentor, né? Então, depois de João Batista apresentar Jesus assim, João e André começam a seguir Jesus. Boa noite, Patrícia. Então, a partir desse momento, João e André começam, né, a seguir Jesus, e algumas semanas depois tem o chamado. Simão e André estavam lançando suas redes às águas, Jesus passa e chama: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mais adiante estavam Tiago Maior e João numa barca, consertando as redes, e, conforme está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, chamou-os logo, e eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Então foi na sequência do chamado de Pedro e André. E a partir de então, João e Tiago, seu irmão, começaram a acompanhar o Messias na sua missão pública, nas pregações que ele fazia à beira do mar, né, nos locais por onde ele passava, conversando e convivendo com as pessoas do seu tempo. E logo a eles se juntaram outros que perfizeram o colégio apostólico dos 12 apóstolos. E desde logo, Pedro, Tiago e João, a gente sempre vê na Santa Ceia, na oração do horto, na transfiguração do Monte Tabor, em situações assim especiais, Pedro, João e Tiago juntos, né? A gente não interpreta isso como se fosse assim os preferidos, mas talvez aqueles dentre os 12 que tivessem um senso, né, de maturidade mais apurado para poder perceber e compreender coisas que os outros ainda levassem maior tempo para entender, né? Como, por exemplo, os fenômenos espirituais que traduziam esse grande magnetismo do Cristo, né? Toda a sua majestade, toda a sua glória, aspectos do seu plano divino, do plano de Deus que ele vinha executar, aspectos do seu sacrifício, né? E a preparação, sobretudo, para os desafios que adviriam depois da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição. Porque, na verdade, o colégio apostólico ele foi formado com esse fim, né? Jesus prepara os 12 homens, imperfeitos como nós somos, né? Deambulantes com os seus conflitos como nós também estamos, né? Homens rudes, mas não espíritos rudes, espíritos que já estavam preparados para aquele chamado, né? Mas que isso não lhes rouba o mérito de modo algum, que no momento definitivo, decisivo, souberam acolher e acatar o chamado de Jesus, para que, após a sua curta passagem pela terra, os apóstolos dessem continuidade a esse movimento que ficou chamado como cristianismo primitivo, a que a gente sempre recorre quando a gente busca as raízes do espiritismo redivivo, né? Bem vivido. Então, Pedro, João e Tiago tomaram essa certa proeminência entre os demais apóstolos, e alguns teólogos... Oi, gente, deu uma oscilação na conexão, mas acho que voltou. Quando Jesus se transfigurou, foi justamente João, junto com Pedro e Tiago, que lá estavam, né? Então, João é sempre representante dessa grande elevação espiritual. E foi ele também um dos 4 que estiveram presentes quando Jesus falou da ruína de Jerusalém e dos tempos, né, do fim do mundo que iam se aproximando. Quando a gente fala sobre rumores de guerras, né, transição planetária, quando a gente fala sobre todas essas transformações no planeta, a fim de que a gente evolua, né, de que a gente progrida, às vezes a gente até pensa que essa ideia é uma ideia espírita ou uma ideia recente. Jesus falou disso no seu discurso escatológico,
capítulo 24 de Mateus, né? Ele antecedeu todos esses acontecimentos, a ruína de Jerusalém, dentre outros acontecimentos que adviriam no mundo, justamente para que nos preparasse os seus apóstolos em primeiro lugar e a nós, por consequência, que somos os seus seguidores e os seus sucessores, né? Mais tarde, João, inclusive, unia-se a Pedro numa grande amizade e foi junto com ele encarregado de preparar a última ceia. Pedro tinha um amor imensamente paternal por João, né? Um amor, uma amizade que era visível nos evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. A gente sabe que João permaneceu até o fim da vida ao lado de Maria de Nazaré, honrando aquele compromisso, né, aquele grande presente que Jesus ofereceu a ele na cena dramática da crucificação. Eles moravam e fizeram, né, companhia um para o outro, primeiro em Jerusalém, depois partiram para Éfeso. Naquela época, quando João viveu, Éfeso, junto com as outras regiões ali da Ásia Menor, por onde inclusive Paulo de Tarso, né, mais tarde deambulou, estavam esfervilhando de cristãos, né, de novos devotos nascendo, surgindo, né, se convertendo. E ao mesmo tempo as grandes perseguições foram acentuadas. A gente vai falar sobre isso, os suplícios que João Evangelista passou. E João suportou tudo isso e protegeu Maria de Nazaré de tudo isso com muita força e coragem. E na época a cidade de Éfeso, ela tinha um politeísmo muito forte, né? É na cidade de Éfeso que a gente vê aquela história de Diana dos Efésios, que foi uma polêmica que houve com o apóstolo Paulo, né? Que os ourives eram interessados no politeísmo porque eles conseguiam fazer estatuetas de ouro e de prata e enriqueciam os bolsos por conta disso. Então, quando o cristianismo atinge Éfeso, eles veem os seus interesses comerciais serem contrariados e começam a perseguição dos cristãos. Veja que tinha perseguição dos cristãos de todos os lados. Não era só das autoridades judaicas, das autoridades romanas, eram também de comerciantes que viam na ideia do Deus único o fracasso do seu dinheiro rodando, né? Do seu enriquecimento. Então, João suportou tudo isso, né? A casa da Santíssima, como era conhecida a casa onde ele morava com Maria de Nazaré em Éfeso, era porto seguro, como a igreja cristã primitiva, a Casa do Caminho, para o recolhimento, né, para a aceitação, para o acolhimento de andarilhos, né, daqueles que não tinham lar, de leprosos, de doentes, de enfermos, de viúvas. Nessa época, as viúvas eram consideradas vulneráveis sociais, porque muitas mulheres, como as mulheres ainda não sentiam isso de emancipação feminina, né? A sociedade patriarcal muito forte, então muitas mulheres sobreviviam às custas dos homens, fossem dos pais, fossem dos maridos. Então as viúvas eram vulneráveis sociais. Quando seus maridos morriam, raras, tinham um pecúlio, né, tinham algum dinheiro para poder se manter. E nessa época, a casa da Santíssima acolhia todos, né, com o coração maternal que a gente já conhece de Maria de Nazaré e o amor infinito também de João, né? João realmente leva a sério essa filiação pelo coração, né, de Maria de Nazaré. Então, a gente pode apontar aí essa mudança de Jerusalém para Éfeso. Dois motivos principais devem ter ocasionado isso. Por um lado, como a gente já disse, não obstante o politeísmo, a vitalidade, o crescimento do cristianismo na cidade de Éfeso, e de outro, as heresias que começavam a germinar. João, desde muito cedo, né, junto com os demais apóstolos, começava a se destacar enquanto autoridade apostólica, digamos assim, né, preservando esse grande edifício que foi construído pelos apóstolos e continuado pelo apóstolo Paulo. É importante a gente falar de Paulo
porque aqueles que gostam, né, de estudar a história de vida de Paulo, que já leram a obra Paulo e Estevão, vão ver que Paulo andou por esse mundão de meu Deus, né? Na região lá da Ásia Menor, Tessalônica, Antioquia de Psídia, Panfilha, Damasco, enfim, chegando até a Roma. Então, nessa época, né, com João ainda vivo, eles tiveram um contato especial, né, um entrosamento especial. Eu me recordo que quando Paulo estava recém-convertido, que bate às portas da casa do caminho, todo mundo fica com medo de acolher, né, porque acha que é uma raposa nas vestes de uma ovelha, né, e João, junto com Pedro, é um dos que se coloca favorável a acolher o apóstolo Paulo, né? Que ainda não era o apóstolo Paulo, mas que já tinha se convertido, né, ao cristianismo e precisava naquele momento de quem acreditasse nessa convicção nova. Então João tinha muito essa sensibilidade. Então a influência também da vida de Paulo na vida dele foi muito contundente e ele pôde dar continuidade a esses trabalhos iniciados por Paulo, porque Paulo vai falecer, seria até impreciso, né? De eu posicionar essa data, mas mais ou menos lá pelo ano, talvez, entre 64 e 68 depois de Cristo, e João muitos anos mais tarde, né? João fica quase para a semente, porque naquela época a expectativa de vida era realmente bem mais baixa do que o que a gente tem hoje, né? Então João vive muito em relação à média das pessoas da sua época. Então ele, com a sua influência, com o seu grande conhecimento e sobretudo com o seu profundo amor, João Evangelista consegue manter a vitalidade, por exemplo, das igrejas que Paulo fundou, né, ao longo da Ásia Menor e que se mantém ao longo do século II. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre essas perseguições, o quanto que João Evangelista sofreu. Na época, o imperador Domiciano mandou prender João Evangelista e o levou a Roma. Foi exatamente no momento histórico quando Paulo estava em Roma, Pedro foge de Jerusalém com a sua família para Roma, porque as tricas farisaicas foram levadas a níveis alarmantes. Paulo recebe Pedro, instala Pedro em Roma e decide sair dali para partir para a Espanha, que eram os planos de Paulo. E no meio desse caminho acontece uma série de problemas com João. João começa a ser perseguido na época pelo imperador Domiciano, que o manda prender. O que é que Pedro faz? Na época, haviam muitos romanos recém-convertidos ao cristianismo. Então, Pedro toma, digamos assim, a amizade, né, dessas pessoas influentes para tentar soltar João. Mas não tinha jeito, né? Tinha que chamar Paulo. E aí Paulo é convocado de novo. E naquela época não é como hoje, né? Peraí que eu vou pegar o celular aqui e vou mandar um WhatsApp para Paulo voltar de lá da Espanha para Roma, né? As coisas eram um pouco mais lentas. Se enviava uma carta por um portador. Esse portador levava dias, às vezes meses, para atravessar aquele percurso todo. Aí chegava lá, vinha a resposta, o portador trazia a resposta. Zezé tá rindo, mas é sério. Esse movimento era um movimento assim, um tanto quanto desgastante, levava tempo. E o pior, né? Poderia acontecer o pior com João. Mas o fato é que tudo dá certo. Paulo volta, recruta os recursos que ele tinha à época, né? E consegue liberar João. Mas assim, João não saiu ileso. João foi flagelado. Narra assim as tradições que ele foi colocado num caldeirão de azeite fervente. João é também chamado do apóstolo virgem, justamente virgem aqui relacionado ao coração, tá? O coração virgem, o coração purificado. Então, ele é colocado, segundo as tradições, dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Naquela época era um martírio muito comum para os cristãos, e ele sai ileso,
sem sofrer dano algum, né? Eu já ouvi a oradora espírita Maíse Braga contar uma história com relação a Joana d'Arc, que ela foi morta, na verdade, queimada viva, né? Muito, muito jovem, por conta de inveja e perseguição política. E enquanto ela era queimada viva, Maíse narra que do mundo espiritual caíam espécies de pétalas de rosas que se desbordavam como gotículas de água que arrefeciam o fogo, né? A sensação de ardor do fogo. Então, efetivamente, ela não sentiu essas dores, né? Então, assim, isso é assunto para outra palestra, né? Para a gente falar sobre essa, digamos, falta de sensibilidade à dor nesses momentos de êxtase espiritual, porque a ciência espírita explica esses processos. Isso não é história da carochinha, né? É sonho nosso. Isso realmente pode acontecer por conta das ligações perispírito ao corpo, a depender desses liames serem mais afrouxados, né? Mas isso é assunto para outro momento. Mas o fato é que o nosso querido João Evangelista, que demonstrava essa pureza de coração, passou por todos esses flagícios e a gente pensa, por mérito próprio, né? Por seu próprio investimento de amor, superou tudo isso, né? E assim como João, guardadas as devidas proporções, nós também podemos ter o nosso coração purificado. A gente pode aprender dele, que se entregou com tanta abnegação e carinho. Boa noite, Ednilce. Está na hora, chegou na hora certa. Seja bem-vinda. Então, a gente também pode, né? Assim, se entregar com renúncia. É lógico que a gente não pode esperar que de nós, que somos espíritos imperfeitos, cheios de conflitos, com tantas coisas ainda a vencer, que a gente possa dar um testemunho a ponto do evangelista. Mas as pequenas renúncias nós já somos capazes de fazer. A gente também não pode subestimar as nossas capacidades e possibilidades, né? A gente já pode renunciar o fato de querer sempre que a nossa vontade seja estabelecida a qualquer preço. A gente pode utilizar o silêncio que muitas vezes pacifica uma situação tensa. A gente pode utilizar a palavra edificante que restaura as energias daquele que está deprimido, daquele que está desesperançado. Então essas pequenas renúncias já são possíveis da gente experimentar. E é justamente esse processo que a gente tem que começar. Porque o coração purificado de João não nasceu do nada, né? Antes dessa sua vivência como João Evangelista, por quais processos ele passou a ponto do seu coração ser purificado, né? Isso se perde na imensidade dos séculos, mas a gente imagina que ele também passou por provas bem comuns, como as que nós passamos, e soube vencer todos, né? Então isso deve nos servir de estímulo, né? Para que a gente possa ser restaurados também nesse amor praticado à custa do nosso próprio sacrifício. Então, nessa época, veja só, Domiciano, espantado com esse milagre, que João tinha entrado lá no azeite fervente e não tinha se ferido, tinha saído ileso, ele não ousou tentar mais nada contra João, ficou com medo. E aí o deixou exilado na ilha de Patmos, que na época não tinha estrutura nenhuma, era pouco mais que um rochedo. A ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, foi lá que João, nesse período, né, de solidão profunda, escreveu o livro do Apocalipse, ou a Revelação, que é o último livro, né, escrito da Bíblia, o mais profético livro das Sagradas Escrituras. E foi lá que ele narrou as suas visões, descreveu mistérios, né, predisse tribulações da igreja e o seu triunfo final acima de tudo. E aí, após a morte de Domiciano, João Evangelista volta a Éfeso e é lá que ele escreve o seu evangelho e as suas cartas. As cartas de João, quem ainda não leu, quem não lembra, né? Quem, assim, não está muito sabendo, não está muito lembrado, compulse, né? Porque
o Evangelho de João exala amor. Ele define Deus como amor, né? Eu trouxe aqui algumas citações para a gente relembrar. E o Evangelho de João é assim, quando a gente está acabrunhado, desanimado, né? Vamos abrir o Evangelho de João para compulsar aquelas palavras, porque nos restaura o êxito, né? Nos restaura o ânimo, nos dá um novo fôlego de vida. Ali a gente tem a presença do apóstolo nas suas palavras, né? Nos exortando ao amai-vos uns aos outros, né? Como ele sempre repetia. E na sua pureza, né? Na sua inocência, ele se torna o discípulo amado justamente por isso, porque foi ele que primeiro abriu as portas do seu coração para se tornar esse discípulo, né, a quem Jesus amava, por amar primeiro. Mas é importante sempre a gente refletir que essa doçura, esse caráter amoroso de João Evangelista é algo completamente diferente da inércia e da passividade. Fê fala que ele teve que voltar com outro nome. A gente vai falar um pouco sobre isso no final, Fê. Porque assim, às vezes a gente pensa, confunde, né, a amabilidade e a doçura como algo do tipo assim, a pessoa, né, é muito coitadinha, muito pelo contrário, a força e já está justamente nesse amor profundo, né? E foi por conta desse amor profundo que ele conseguiu testemunhar tudo isso que a gente vem falando aqui ao longo dessa live. Voltando um pouco naquela cena que Salomé entrega os seus filhos ao Senhor, né? Quando o Senhor pergunta se eles estavam dispostos a beber com ele do mesmo cálice de sofrimento e amargura, eles com determinação, sem pestanejar, responderam afirmativamente. Então, tanto o livro do Apocalipse como as cartas de João, as 3 cartas de João, testemunham que João vivia na Ásia e lá tinha todos esses momentos inspirados para escrever esses manuscritos que ficaram para a posteridade. E em Roma, a época de João, né, a mesma época, não tinha mais ninguém vivo, né? Ele havia ficado por último. E a gente pode imaginar a veneração que os cristãos do século I tinham por aquele ancião, né? Aquele que tinha ouvido do próprio Jesus, do próprio Cristo, que tinha olhado nos seus olhos, que tinha tocado Jesus com as suas mãos, que tinha contemplado ele na sua vida terrena e depois o visto ressuscitado na ascensão dos céus, né? Daí o valor, o peso dos ensinamentos de João, os tornando excepcionais e únicos. É interessante a gente dizer que o Evangelho de João, ele se difere dos outros 3 evangelhos chamados sinóticos ou semelhantes, porque sempre abordam a vida de Jesus sobre o seu aspecto espiritual, ou seja, a vida e obra do Mestre com base no mistério da sua encarnação, né? E também é importante a gente dizer que João, ao que tudo indica, porque não foram encontradas provas, né, efetivas com respeito a isso, vai falecer na cidade de Éfeso entre os anos de 98 e 103, onde ele foi sepultado. E já na época de ancião, ele se deparou novamente com uma terrível situação, que foram as perseguições individuais, né? Depois de Domiciano, por parte de Nero, né? E Deus acaba concedendo a ele, né, a João Evangelista, o fato de viver muito, né? E a gente pensa se isso é glória ou se é o testemunho de João, né? Porque João, por conta de viver muito, passa a ser o representante magno da igreja cristã primitiva que sobrevive, a quem todos recorrem e também que é mais perseguido, né? Mas o fato é que, como ele leva com bravura, com coragem, né, com infinito amor, todos esses desafios, ele deixa um testemunho para as gerações futuras da sua pregação, sempre muito fervorosa, né?
E é interessante a gente também falar que há alguns movimentos, né, algumas cenas da vida de João que não estão apenas no seu evangelho, mas estão grafadas dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, justamente para retratar a vida e todos os fatos mais marcantes com respeito às atividades dos apóstolos de Jesus. E lá no livro de Atos há, por exemplo, uma passagem em que João e Pedro pregam com autoridade para os representantes dos judeus, né? Colocam as bases para a formação da igreja cristã primitiva, né? E a sua pregação perante o conselho judaico resultou numa conversão quase milagrosa de mais de 5.000 homens. Então, a gente percebe o quanto que o amor tem o poder, não de fazer proselitismo, mas o quanto o amor tem poder de, pelo seu magnetismo, sensibilizar tantos corações para o exercício desse sentimento vivo, né, de religiosidade que há dentro de cada um de nós. E por falar em amor, João Evangelista é conhecido por ser, né, o apóstolo do amor. Essa característica se dá em relação às suas cartas, que são sempre recheadas, né, que são sempre tão repletas desse pensamento com respeito ao profundo amor de Deus, né? E aqui eu trago um trecho da sua primeira carta, né, de João, capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele nós vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Recordemos do mandamento que Jesus deixa, né, na Santa Ceia, no discurso. Ao final, o mandamento novo eu lhes dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E João acabou repetindo, né, esses ensinamentos a miúde ao longo da sua vida, mas não apenas repetindo como discurso, mas repetindo como uma vivência, né? É interessante nessa carta o fato de João fazer essa menção de Deus como amor e dizer que a maior prova de amor, né, de Deus em relação a nós foi justamente o fato de nos ter cedido o seu Filho unigênito. E que assim como Deus deu essa prova, né, de amor à humanidade, de renúncia, de oferecimento daquilo que de melhor ele podia oferecer, ou seja, o modelo máximo de humanidade que ele poderia dar para que nós, criaturas humanas, pudéssemos nos nortear, que nós também deveríamos ser reconhecidos e gratos por conta desse gesto, né, inominável, desse gesto grandioso do Pai para amarmos-nos como Ele assim nos ama. Ou seja, não há uma relação de reciprocidade com Deus. Nós não podemos amá-lo na mesma medida que Ele nos ama, porque o amor dele é mais que o infinito. Mas a gente pode amar pela medida das nossas possibilidades, pelo máximo que nós pudermos. E esse amor já é um amor recíproco a esse Deus de bondade que nos ofereceu o seu Filho unigênito. Então isso é profundo, porque assim, não importa se a gente faz muito ou pouco, importa se a gente faz o máximo, não importa se eu consigo doar
100 cestas ou 1000 cestas. Importa se com os recursos que eu tenho e com as condições que eu tenho, se eu consigo fazer aquilo multiplicar na máxima potência, né, das minhas possibilidades. A mesma coisa com os outros tipos de caridade moral, né? Então isso é interessante, porque isso faz com que a gente tenha uma grande missão, como os missionários da África, o missionário de Valdo Franco, né, na Mansão do Caminho, que a gente também torne a nossa casa uma grande missão. Um círculo estreito, né, em que a gente ali vive uma vida anônima, ao lado de pessoas com os quais nós renascemos, mas que a gente pode converter numa grande missão. Veja o caso, por exemplo, de Alcione, no romance Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, né? Ela nos mostra exatamente isso. Espírito de escol volta à carne, sem o necessitar, junto daqueles que faziam parte da sua família espiritual, para aqueles que estavam na retaguarda pudessem se adiantar. E ela, nesse esforço, né, humilde, anônimo, se torna uma missionária, né? Então isso também pode acontecer conosco. Então a gente percebe o quanto que cada experiência dessa vai moldando, né, o nosso coração, e o quanto João nos ensina com respeito a isso, né? João Evangelista tem o dom do verdadeiro amor, desse amor sem medida. Como a gente viu, foi um dos primeiros discípulos que Jesus o chama para seguir, que o tocou com o seu olhar e com sua palavra, aquele que escutou as palavras de Jesus no início da sua pregação, né? Que escutou o novo mandamento na última ceia e os repete incessantemente. É por meio da pena de João Evangelista, isso é importante, que nós temos a explicação de Jesus e a apresentação dele como pão da vida, como bom pastor, como luz do mundo, como o servo, veja, um Messias que torna-se servo, que lava os pés dos seus discípulos, né? Como um sumo sacerdote que faz a oração sacerdotal e pede aos discípulos: vos amem como eu vos amei, né? Então João Evangelista é como se fosse aquele apóstolo que penetra nos desígnios de Deus, né? Que penetra no mistério da vocação mais profunda de Jesus na terra, que o entende. Quando Jesus diz, por exemplo, ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E eu já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, né? Porque os servos não conhecem a vontade do seu Senhor e os amigos sim. Então, a gente vê o quanto que João compreendia isso em profundidade, né? Então, aquilo que João escutou, ele colocou por escrito, justamente para ensinar a cada um de nós esse preceito do amor, o supremo preceito que Jesus sempre veio nos ensinar. E nas cartas de João isso transborda para nós de modo incessante, né? Essa renovação sempre no amor e na misericórdia, no amor mostrado no sacrifício. E aí a gente pode refletir sobre esse amor sacrificial nos nossos tempos atuais, né? Por exemplo, um pai que mostra o amor pelo seu filho quando ele enfrenta uma rotina desgastante de 8 longas horas de trabalho e mesmo cansado, chega, coloca o seu melhor sorriso para o seu filho e vai colocar o necessário em casa e estar disposto a dar a sua própria vida por aquele que é o seu filho, né? O amor no sacrifício de uma mãe desvelada junto ao berço, que às vezes ora à noite em claro pelo seu filho que está ardendo em febre por conta de uma enfermidade, mas que permanece ali contrita na fé, entregando a vida do seu filho ao próprio doador da vida por sua misericórdia sem fim. Então o amor é mostrado nesses momentos, né? O amor não tem exatamente a ver com os coraçõezinhos que a gente faz, com as palavras bonitas, com os discursos eloquentes. Amor é prática, é sacrifício diário. Amor é o exercício da paciência, o respeito que a gente dá uns em relação aos outros, é o bem querer, é o bem conviver, é entender que mesmo que eu não goste, né, de alguém, que esse alguém tem também a filiação divina como eu tenho, e tenho direito
de ter as suas experiências e eu não tenho o direito de os impedir, me impedir a felicidade ou de atrapalhar a sua vida. Pelo contrário, se eu puder ajudar, que eu o faça, né? Então o amor é isso, é dar a nossa oferta diária, né? Dar o nosso ofício, dar o nosso trabalho, dar a nossa participação em família, né? Dar o nosso contributo. Por isso que Jesus, no momento da cruz, mostra, né, o amor no sacrifício sob o ponto de vista material, para deixar assim bem gravado nas nossas mentes que ele é aquela ponte que nos liga da terra ao céu. E que se nós quisermos ascender, nós também precisamos sacrificar a nós mesmos. Sacrificar por vezes as nossas vontades para aceitar os desígnios de Deus. Meus amigos, qual é o pai e a mãe que aceita de boa mente, sem sofrer, a partida de um filho? Haveria dor maior do que ver um filho morrer nos seus braços? Eu não consigo imaginar, né? E quando a gente consegue se render nessa circunstância, como Maria de Nazaré um dia fez, de mãos atadas, sem ter o que fazer ou a quem recorrer, sem nenhum advogado de defesa para defender o seu filho inocente, ela simplesmente se rende ajoelhada perante a visão do Cristo crucificado, tendo uma adolescente do seu lado, né, que a acarinha, que a acalenta, que a acolhe, como seu filho é o recurso que ela tinha para poder suportar aquele transe. Então, vamos pensar nesses grandes exemplos, né, e entender também que os nossos sofrimentos precisam de certa aceitação de nossa parte, né? A gente também precisa se colocar nessa condição, na reflexão de que essas aflições são não raro constitutivas, né? Como Flávia fala, o crescimento espiritual desafiador, e essas aflições, esses sofrimentos, funcionam como espécies de aguilhões que nos propõem para aquilo que Joana de Ângeles chama de devir, né? Devir é um conceito filosófico do vir a ser, do tornar-se, né? Do transformar-se. Então, nós estamos imperfeitos, mas o nosso devir é de angelitude. Nós vamos nos transformar em anjos purificados, e para isso só há uma via, né? A via do sacrifício, a via da caridade, a via desse amor que João Evangelista tanto nos mostra. Um amor que é um amor como o de Paulo, narrado na sua epístola aos Coríntios, né? O amor é paciente, prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho. Em outras traduções, a caridade, né? A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, mas se alegra com a justiça, né? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, meus amigos, vamos já finalizando, que eu já recebi o comentário aqui do Instagram dizendo que faltam mais ou menos 1 minuto e meio para a gente encerrar. Tá no horário mesmo nosso. Então, quero agradecer penhoradamente a presença de todos vocês. Mais uma vez, meus agradecimentos à Flávia pelo convite, à Aliança Espírita Nordeste 1. Agradecimentos a todos, né? Que Jesus nos abençoe e nos ampare com a sua santa e divina paz. Vamos tentar aproveitar esse minutinho final só para fazer uma breve súplica, entregando ao doador da vida esse humilde contributo, esse momento em que nós nos reunimos aqui em espírito, em pensamento, para endereçar a toda a humanidade vibrações de paz, de amor, de bondade e de misericórdia. Que o Senhor nos sustente sempre. Então, gratidão, meus amigos. Até a próxima, se Jesus assim permitir. Um beijo grande. Tchau, tchau.